Olá, pessoas lindas da minha vida, tudo bem com vocês? Eu aqui, Rose Costa, passando mais uma vez para compartilhar texto bíblico com você. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Já aconteceu com você de sair de casa para resolver algo e acontecer algo assim inédito, coisas totalmente diferente do planejado, diferente do que estava no script, né? E aquilo que você saiu para resolver não deu nada certo, não fluiu, aconteceu algo totalmente diferente. Já aconteceu isso com você? Vamos lá. Ó, o nosso texto base hoje é capítulo 9 de 1 Samuel. Você pode ler detalhadamente depois, mas fala sobre um moço chamado Cis. Ele perdeu suas jumentas, né? O Cis era o pai do Saul. Ele perdeu suas jumentas e chamou o filho, mais um outro companheiro, e pediu para ir encontrar essas jumentas, né? Então o Saul saiu com seu companheiro para ir procurar as jumentas do seu pai que havia se perdido. E a palavra diz que eles procuraram naquelas cidades e foram em outro lugar, em todos os lugares que eles poderiam encontrar e não encontraram. Então o Saul chega para o seu companheiro e fala assim, para o seu amigo e fala assim: vamos voltar para casa, para não acontecer que, em vez de meu pai ficar preocupado com suas jumentas, agora ele começa a se preocupar conosco. Por causa da demora, já tinha uns 3 dias que estava procurando essas jumentas. E o amigo dele falou assim: não, antes disso, vamos encontrar o profeta. Há nessa cidade um homem de Deus, que naquela época chamava de vidente, né? Vamos encontrar com o vidente. E aí o que ele disser para fazer, a gente faz. E foram ao encontro do vidente, né, do tal vidente. Só que antes Deus já havia falado com Samuel, que era o profeta, e disse assim: olha, no versículo 16: amanhã, a esta mesma hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o seu povo, meu povo de Israel. Então, o Saul, ele saiu para procurar suas jumentas, mas a intenção, o objetivo era ele ser ungido. Por isso que às vezes os planos mudam, por isso que às vezes você sai para resolver uma coisa e acontece outra. Então, quando eles encontraram Samuel, eles não sabiam quem era, e o Saul falou assim: onde está o vidente? Onde está a casa do vidente? Porque a gente quer se encontrar com ele, a gente quer conversar com ele. E o Samuel falou assim: sou eu que está falando contigo, sou eu o vidente. E ele disse assim: ó, vamos, porque vamos comer e eu vou te revelar tudo, eu vou te contar tudo que você precisa saber. Mas antes disso, deixa eu te falar, no versículo 20: enquanto as jumentas, que tem 3 dias que se perderam, não se preocupe o teu coração, porque elas já foram achadas. E tudo o que você deseja saber, eu vou te revelar. E eles foram, comeram e dormiram. E de madrugada Samuel chama Saul e fala assim: olha, deixa seus moços ir na frente que eu tenho um particular contigo. E ele pega, e no capítulo 10 diz: então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura não tem ungido o Senhor a você por capitão sobre toda a sua herdade? E naquele momento ali ele voltou para casa. E se cumpriu o propósito. O que eu quero que você entenda com essa mensagem, né? Às vezes as coisas acontecem fora do inesperado, fora do planejado. Às vezes as coisas saem do controle, do nosso controle, mas nunca, jamais do controle de Deus. Então, às vezes é necessário a gente perder o controle, a gente sair da direção para que o Senhor assuma e cumpra o propósito dele na minha e na tua vida. Às vezes a gente fica agarrado demais, focado demais naquilo que a gente precisa fazer, cuidando das nossas coisas, mas às vezes Deus quer fazer de forma diferente, às vezes Deus tem outro propósito para as nossas vidas. Então, às vezes é necessário a gente perder o controle para que o Senhor assuma. Então, acorda de manhã, faz a tua oração, sai determinado, disposto a cumprir as tuas coisas. Porém,
Não se assuste, não se assuste se algo sair diferente. Não se assuste se no meio do caminho acontecer algo diferente. Não se assuste se tudo aquilo que você planejou fazer naquele dia não acontecer e acontecer outras coisas que não estavam planejadas. É Deus cuidando, é Deus movendo, é Deus trabalhando ao teu favor, porque Ele precisa fazer isso. Amém? Então, quando Deus tem algo para fazer, Ele faz. Você querendo ou não, eu querendo ou não. Se é plano de Deus, se é propósito de Deus de acontecer, acontece. Saul não queria. A palavra diz que quando o Samuel foi lá apresentar ele para o povo, porque ele já tinha sido ungido, mas ele precisava ser apresentado, precisava dizer, olha, aqui o rei que vocês pediram, porque o povo estava pedindo que tivesse um rei sobre eles. E Deus permitiu que fosse assim. E Samuel precisava apresentar para o povo. Então, quando reuniu todo mundo, né, para apresentar, cadê o Saul? Tinha sumido, vazou, partiu a mil. E Samuel, que não é bobo, foi perguntar para Deus, né, cadê? E ele falou assim, Deus falou assim, tá lá na bagagem escondido, fugido. E aí pegaram Saul, trouxeram Saul, ungiram ele, o povo vibrou e o propósito se cumpriu na vida dele. Foi assim também na vida de Jonas, né? Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, vai lá, vai pregar para aquele povo, porque aquele povo todo vai se converter. Jonas se irou por algumas questões e decidiu não obedecer a Deus. Em vez de ir para Nínive, ele pegou um barco para ir para Tarsis. E Deus mandou o peixe engolir o Jonas e cuspir, vomitar no lugar que Deus queria que ele estivesse. Então, o importante é você estar exatamente no lugar onde Deus quer que você esteja. Jonas não sabia que Deus também tinha o controle do peixe. Deus tem o controle do peixe que estava na vida de Jonas. Deus tinha o controle da vida de Jonas. Deus tem o controle da minha vida. Deus tem o controle da sua vida. E precisa ser assim. O Senhor precisa estar no controle das nossas vidas. Então, se você já entregou a sua vida para Jesus, você não é mais dono dela. Se você já se dedicou, né, já se separou para o Senhor, para a obra do Senhor, você não tem mais domínio sobre a tua vida. Então deixa Deus controlar, deixa Deus agir. Saia de casa com a cabeça erguida, na certeza de que Deus está no controle de tudo. Quando você fizer a sua oração, peça ao Senhor para que seja feita a vontade dele na tua vida, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E Deus, ele quer sempre o melhor para cada um de nós. Confie em Deus. Coloca as tuas coisas, a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, coloca tudo nas mãos do Senhor e deixa Ele fazer do jeito dele, na hora dele, da forma dele, porque a forma dele é perfeita e com certeza Ele não nos decepciona, ainda que aconteça de forma diferente do que pensamos. Da forma de Deus é sempre melhor. Deus abençoe seu dia.